A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela são enumerados todos os direitos que todos os seres humanos possuem. De acordo com a ONU, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Assim sendo, cada indivíduo e cada órgão da sociedade devem ter sempre em mente esta declaração, se esforçar por meio do ensino e da educação na promoção do respeito a esses direitos, liberdades, como também pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional para assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva. O primeiro dos 30 artigos que formam a Declaração Universal dos Direitos Humanos decreta que, abre aspas, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, fecha aspas. Nesses 62 anos, muito se falou e também muito se fez em defesa destes 30 artigos. Porém, sabemos que o cumprimento integral de todos esses direitos é quase uma utopia nos dias atuais. Poucos são os países signatários da declaração que cumprem o que realmente assinaram. No Brasil mesmo, milhões de pessoas têm os seus direitos atacados todos os dias. Mas o que é necessário fazer para que todos esses direitos passem a ser respeitados e cumpridos na sua integralidade? Quem vai nos falar sobre isso, Walter, é o nosso convidado de hoje. E para falar sobre direitos humanos, o Questão de Justiça recebe hoje o Dr. Ricardo Castilho, que é diretor-presidente da Escola Paulista de Direito. Ricardo Castilho é ainda sócio titular da Castilho Advogados e Associados, integrante efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, e do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o CONPED. Professor, tudo bom com o senhor? Tudo ótimo, doutor Walter. É uma satisfação novamente participar desse programa que contribui sobremaneira para o estudo, para as discussões e reflexões sobre temas tão importantes, palpitantes como são os direitos humanos. Essa saudação também aos doutores Leopoldo e doutor Raul e muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós honrados com a visita do professor, né? Mas para fazer essa primeira pergunta, eu quero pedir para o Leopoldo, fazer essa primeira indagação ao professor. Vamos lá, na verdade, esse tema, né, direitos humanos, se não, acho que um dos temas mais importantes do chamado Estado Democrático de Direito. Quando falamos sobre direitos humanos, tenho certeza que o professor Ricardo é especialista nessa área. E eu pensei na Declaração dos Direitos Humanos. Se eu não me engano, no primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, existe lá a questão da igualdade, da fraternidade. Agora, minha pergunta vem no seguinte sentido. Como, professor, o senhor analisaria essa questão no mundo? O cumprimento dos artigos, né, elencados na Declaração dos Direitos Humanos, o cumprimento desses artigos pelos países no mundo. E antes de passar para o doutor Ricardo, vou até dizer o seguinte, estou aqui com os dois livros do doutor Ricardo, aqui, Direitos Humanos, Processo Histórico e Evolução no Mundo, Direitos Fundamentais, e também Justiça Social e Distributiva, do professor Ricardo Castilho, ambos distribuídos aqui pela editora Saraiva. Então, estamos com um grande expert no assunto. Sempre refletindo, né, sobre a evolução do homem, a pergunta do Dr. Leopoldo é muito pertinente, importante, porque nessa evolução que o homem sempre buscou, tem uma premissa maior que é a paz, né? E veja que interessante que a dicção do artigo 1º da Declaração de 48 traz elementos que hoje são contemplados na nossa Constituição de 88, princípios e valores como igualdade, liberdade, fraternidade com uma outra nomenclatura, que são desde muito tempo já tratadas. Então, isso é uma vontade de quem tutela o que nós chamamos de dignidade, né? Dignidade da pessoa humana. O cumprimento ou não, ou a aderência de países à declaração tem, então, todos os seus percalços aí na evolução histórica.
e até os dias de hoje, né? Nós classificamos os direitos humanos como os direitos humanos de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. E em cada um deles, nós podemos perceber no tempo e no espaço que essa evolução se faz necessária a cada dia, a cada instante, por conta das atrocidades que o homem produz, provoca, que são as violações aos direitos mínimos garantidos ao homem, que tutelem essa igualdade, essa liberdade, essa fraternidade prevista no artigo 1º de um dos documentos mais importantes já criados em toda a história da humanidade. Pós Segunda Guerra Mundial, um documento que foi produzido nós costumamos dizer que foi produzido com baldes de sangue, né? Porque para chegar nesse documento, muita gente, nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que morreram no Holocausto, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que morreram em todas as guerras, em todas as violações a essa dignidade, e o objeto dos direitos humanos é a tutela, sobretudo, das liberdades. E o que são as liberdades? Nós, humanistas, temos como premissa maior as liberdades. Porque direitos humanos acaba sendo até redundante. Porque o homem, pelo justnaturalismo, ele nasce com deveres e com direitos. E um bem inquestionável é a vida. Um bem natural é a vida. E a vida com seus consectários estão ligadas às liberdades. Agora, quando se fala em vida, né, o direito penal, o direito em si, ele elenca uma série de bens jurídicos. Na sua opinião, a questão vida estaria elencada num patamar mais elevado em relação a todos os bens jurídicos que a nossa legislação traz? A vida não estaria acima de nada, porque a vida é o conjunto de tudo isso. Para o direito positivado, né, no caso o direito penal, que coloca a vida como um bem jurídico, a vida, sob o aspecto antropológico, sob o aspecto social e também moral, ela não é bem para ser tutelado, né? Ela é, por sua natureza, o que integra qualquer outro tipo de direito. Não há falar em violação à vida como bem, como categorizar a vida como se ela está acima de outros interesses que subjetivam a condição humana. Então a vida, para os direitos humanos, ela não é um bem maior. Como eu disse, o nome direitos humanos já é redundante por si, porque há direito que não seja humano. Então a gente, por conta de todos esses eventos na evolução histórica das violações, é que hoje se faz premente, sempre se fez e sempre se fará o estudo dos direitos humanos sob a ótica de mitigar ou então de suprimir violações que em todos os povos, em todos os países do mundo acontecem toda hora que nós assistimos. Portanto, nós temos exemplos de todas as naturezas classificando aí as violações aos direitos humanos em todas as esferas que violam, principalmente a questão da fraternidade, a questão da igualdade. Ora, a igualdade é um dos temas mais discutidos nos direitos humanos. Então, só para sintetizar a questão da sua pergunta muito oportuna, vida não é objeto dos direitos humanos. Ela é o próprio direito como um direito natural do homem. O homem nasce livre e assim deve ser respeitado dentro dessa ordem natural. Na ordem positivada, os países têm as suas predileções. Nós temos países e culturas que produzem a morte, né? Nós temos países que têm a morte, por exemplo, como positivada. Nos Estados Unidos,